Olá, hoje vamos discutir marketing, um assunto dos mais desafiantes e interessantes. O que é marketing? É a reunião de processos, pessoas e recursos para fazer com que o seu cliente compre o seu produto. Um dos primeiros tópicos da discussão de marketing diz respeito a serviços e seus produtos agregados. O que é serviço? Serviço é algo que você entrega ao seu cliente, existe a participação de uma pessoa ou de alguma estrutura que gera um resultado, gera um benefício ao cliente. Benefício é tudo aquilo que é vantagem, é algo que o cliente tem por contratar o serviço. Dentro disso nós temos serviços tanto intangíveis quanto tangíveis. Os intangíveis são aqueles que você contrata, mas não é possível verificar a realização dele pela entrega de um material. Por exemplo, em empreendimentos educacionais, você assiste a aula, mas você não tem o elemento tangível de que você absorveu aquele conteúdo da aula. Por outro lado, existem serviços que são tangíveis, como por exemplo de uma lavanderia, onde você entrega a sua roupa para lavar e ao final retira ela limpa. Então o serviço é possível de verificar o resultado dele. A base da definição de serviços está na classificação deles como serviços básicos ou serviços agregados. Hoje em dia, os empreendimentos trabalham sempre com um serviço básico. No ensino, é o próprio ensino. Se você tem um empreendimento educacional, você dá aula, o resultado do ensino é a própria aula. Por outro lado, existem serviços agregados. Você pode ainda dar suporte a aulas bilíngues, você pode ter material complementar na internet, você pode ter, por exemplo, também viagens de estudo. São uma série de produtos agregados que atendem ao nosso serviço. Autores concordam que devemos ter um mix de produtos. Esse mix é feito por serviços básicos e serviços agregados. E que todo negócio, para sobreviver, precisa ter um serviço básico consistente. Esse serviço básico acaba se transformando numa mercadoria. O que é isso? Todo mundo entrega e ela é um padrão. Nos empreendimentos educacionais temos o próprio serviço de treinamento ou o curso ou a palestra, aquilo que a gente vai estar fazendo. E a partir daí eu tenho o que é agregado, tudo aquilo que eu coloco a mais para ganhar diferencial de mercado e superar os concorrentes. Vantagens competitivas e diferenciação. O que é isso? O que é ter uma vantagem competitiva? É você ter um resultado ou uma ação que te permite e superar os concorrentes. E a ideia de diferenciação é você poder ter algo que não possa ser facilmente copiado, algo que você tenha e as pessoas não possam copiar. Muita gente acredita que simplesmente por ter uma ideia de uma diferenciação, de uma vantagem competitiva, os concorrentes não vão poder copiá-lo. É um engano, é fácil copiar na maioria das vezes, por isso é tão importante estar concentrado, pesquisando e levantando informações que te levem a ter essa diferenciação. A base da diferenciação é você estabelecer uma posição na mente do cliente, que ele possa pensar em você quando pensar naquilo. Por exemplo, se ele pensa em qualidade, ele vai pensar no seu empreendimento. Se ele pensar em custo, vai pensar no seu empreendimento. É uma posição que você colocou dentro da cabeça dele. Junto com isso, essa posição tem que ser singular, claro, tem que ser só da sua empresa, precisa diferenciar você dos concorrentes, porque se mais concorrentes fazem, não há uma diferenciação. E por último, deve estar associado diretamente à sua atividade e estar focado. Não pode ser várias diferenciações, porque se eu tenho vários itens, eu não tenho nenhum. Nada fica claro na mente do cliente, ele precisa de ter um ponto específico na mente dele.
Veja, por exemplo, o caso da Domino's Pizza, que é uma pizzaria conhecida, tem em muitas cidades do Brasil, que tem um conceito de que, se eles não entregarem a sua pizza em 30 minutos, a conta é por conta deles. Eles pagam a conta para você. O que eles querem com isso? Colocar uma posição na cabeça do cliente. Qual é essa posição? Todo mundo vende pizza e todo mundo entrega pizza, mas se o cliente estiver pensando que precisa de uma pizza rapidamente porque a fome é grande e não pode esperar, ele vai ligar para a Domino's, porque ela colocou isso na cabeça do cliente. Inclusive o dono desta rede de pizzaria diz que eles são fanáticos por tempo e realmente controlam todo o tempo da entrega das pizzas para que não ocorra este atraso. Ciclo de vida dos serviços e produtos. Você já parou para pensar que um serviço oferecido tem um ciclo de vida? Pois é, quando você resolve vender um serviço, um curso, por exemplo, ele não vai poder ser feito pela vida toda. Em algum momento, ele deixará de ter mercado, algo que não poderá mais ser vendido porque ninguém quer consumir. Pois bem, estudar o ciclo de vida de produtos e serviços é muito importante para o nosso negócio, principalmente em empreendimentos educacionais. Com a velocidade de mudança de tecnologia e de oferecimento de alternativas educacionais, precisamos pensar em termos de ciclo de vida dos nossos produtos. Mas ao fazermos isso, temos que levar em consideração 4 coisas. Primeiro, entender que vai acabar mesmo. Então, um curso que eu estou oferecendo, lançando hoje, terá um dia que eu devo aposentá-lo. O segundo, ao fazer isso, ele terá receita diferente em épocas diferentes da sua vida. Terceiro, que se tiver receitas diferentes em épocas diferentes da sua vida, também terá lucratividade diferente conforme a fase que ele está. E por último, que ele terá estratégias diferentes para cada etapa da sua vida. Não dá para ter uma única estratégia a vida toda. Vamos olhar cada um desses elementos com um pouco mais de atenção. No primeiro momento, nós temos o quê? O nascimento ou o lançamento do nosso curso, por exemplo. Nesse momento é caracterizado por ajustes, várias correções e por custos maiores do que receita, principalmente por investimentos em divulgação, distribuição ou apresentação desse serviço ao mercado. Num segundo momento, temos o crescimento. A partir do ponto em que ele já está pronto para estar no mercado, ele passa a ser vendido cada vez mais ou consumido cada vez mais, dependendo da estratégia que a gente utiliza. Consequentemente, as suas receitas vão aumentando e suas margens de lucro também. Chegando então à maturidade. O que é a maturidade? Quando ele estabiliza. As vendas não crescem mais, mas também não caem. Ele está vendendo uma quantidade e maximizando o nosso lucro, o nosso retorno do empreendimento. Por último, vem o declínio. O que é o declínio? Quando as vendas começam a cair e por mais que a gente faça esforços, este produto não é mais bem aceito pelo cliente que deseja talvez substituir por outros. Este é o momento de eu lançar novo produto ou reformular este produto para que ele seja lançado novamente. Os ciclos de vida podem ser de velocidades diferentes, mais rápidos ou mais lentos. Por exemplo, um processo educacional de ensino fundamental, um curso de ensino fundamental que eu ofereço, ele pode ter um ciclo de vida bem extenso. Afinal, segue algumas diretrizes do MEC que não se alteram todo mês ou todo ano. Em compensação, outros, como um curso sobre uma ferramenta nova de gestão ou de um software, como no caso nosso, de informática, pode ter um ciclo de vida muito curto, porque no próximo ano eu já tenho outra ferramenta de gestão ou outra ferramenta de software, e aí eu preciso de um novo curso. Muitas empresas fazem o quê? Elas mesmas administram o ciclo de vida dos seus serviços. Como ela faz isso? Ela cria todas as etapas e acelera a descontinuidade do serviço. Normalmente faz isso com o interesse de não ser copiado pelos concorrentes. Um exemplo disso é da própria Gillette, que entre os seus serviços e produtos acelera muito o ciclo de vida. Um exemplo é o próprio aparelho de barbear, do qual ela lança um produto novo, um novo aparelho, e logo depois tira do mercado, substituindo por outro mais novo ainda, sem dar tempo da concorrência copiá-lo. Nosso próximo assunto é a política de preço. O que é isso? Definir o que eu vou cobrar e como vou cobrar dos meus clientes. A política de preço basicamente segue 3 correntes. Uma, de custo, que é o quê?
estabelecer o meu preço a partir do custo que eu tenho para produzir ou realizar aquele serviço, somado na margem de lucro que eu desejo obter. Esta é a forma mais tradicional, mas em muitos mercados difícil de implantar por conta da concorrência. Então não posso ter somente esta estratégia. Uma outra complementar à primeira é você estabelecer a sua política de preço baseado no mercado. O que é isso? Comparar o seu preço com os dos concorrentes. Olhar o que eles estão praticando e praticar preços um pouco acima ou um pouco abaixo, dependendo de uma estratégia complementar. Por exemplo, um pouco abaixo se você quer mostrar que você tem um produto bom com um preço melhor ainda. Ou um pouco acima se você quer dizer que tem um produto ótimo, mas com um preço razoável que pague essa diferença do serviço que você oferece. Por último, você estabelecer o preço a partir daquilo que o cliente pensa que vale o seu serviço. Poucas empresas utilizam isso, mas é uma estratégia interessante. Como é que você faz? Você pergunta para o cliente quanto ele estaria disposto a pagar por este curso, quanto ele acha que vale. E aí você pode estabelecer um preço dentro dessa esfera de valor que ele acredita ser interessante para pagar. O sucesso da política de preço é você estabelecer ela a partir dos 3 itens em conjunto. Por exemplo, o meu custo é 10 para um determinado serviço. A concorrência está vendendo este serviço a 15 e eu consigo que o mercado me diz que vale 13. Olha só que informação importante para o meu negócio. O que eu faço com isso? Posso vender o meu serviço entre 10 e 13, que estarei ganhando mais do que ganharia só com 10, e mesmo assim estarei abaixo da concorrência e no preço justo que o cliente acredita que deve pagar. Provavelmente terei sucesso com isso e aumentarei muito minhas vendas. Dentro do item de precificação, eu posso estabelecer a minha política de preço de 3 formas. Uma, como uma política predatória de preço. Outra, como política oportunista de preço. E por último, como uma política contingencial de preço. Vamos olhar cada uma delas para entender melhor como usá-las no nosso negócio. Dentro da política predatória de preços, eu posso fazer 3 coisas. Uma, reduzir o preço para eliminar um concorrente do mercado. Quando o concorrente não pode seguir, eu baixo o preço durante um tempo. Como ele não consegue acompanhar, não consegue vender a um preço mais baixo, ele acaba saindo do mercado. Isso eu faço realmente para tirar os concorrentes deste mercado. Também posso reduzir o preço como forma de educar o concorrente. O que é isso? Um concorrente meu baixou o preço para conseguir aumentar a sua participação de mercado. E o que eu faço? Baixo o preço menor do que o dele, mostro para ele que com isso ele vai perder muitos clientes, chamo ele para conversar e digo, ó, vamos manter o preço num patamar mais ou menos parecido para evitar que ambos percam o mercado. E que se você quiser continuar com preço baixo, eu vou baixar mais ainda. Essa é uma estratégia para educar os concorrentes com relação ao mercado. Ainda posso fazer na política predatória o quê? Baixar preços, levando eles a patamares inferiores ao custo, quer dizer, vender com prejuízo, com o objetivo de ganhar participação de mercado. Assim lanço um curso com preços baixos e com isso ganho mais clientes, mesmo que eu perca um dinheiro ali, mas esses clientes serão significativos para consumirem outros serviços posteriormente. Dentro da política oportunista de preço, um pouco menos radical que a predatória, nós temos o quê? Uma, eu estabeleço o preço junto com a concorrência. Quando a concorrência sobe o preço, eu copio e subo também. Quando a concorrência desce o preço, eu também desço. Assim mantenho minha participação de mercado e também mantenho um arranjo de mercado em que não há grandes mudanças. Também posso mexer no meu preço quando muda a demanda. Por exemplo, muita gente querendo participar nesse curso. Lanço novas turmas com um preço maior. Subo o preço porque a demanda me favorece a fazer isso. Uma outra forma é eu reduzir o preço quando o concorrente sofre para acompanhar. Eu não quero tirar ele de mercado, eu só quero ganhar um pouco de participação. Então eu sei que o concorrente está com dificuldade financeira, baixo o preço, ganho alguns clientes dele e ele não consegue me acompanhar. E completando, eu tenho a diferenciação de preço entre produtos ou serviços. Um preço mais caro num, mais barato no outro. Em empreendimentos educacionais isso não é muito comum. Quem utiliza muito essa estratégia é supermercado. Vocês já foram ao supermercado quando tem a campanha do dia da carne barata? Pois é, nesse dia que você vai comprar carne para fazer o churrasco, a carne é barata, mas o carvão, a cerveja e tudo mais que você precisa está num preço acima do que nos outros mercados. Consequentemente, o que ele faz?
Baixa um preço, te atrai, mas você não vai comprar só carne, vai comprar outros produtos e ele recupera a margem naqueles outros produtos. Por último, dentro da política contingencial de preço, eu tenho o quê? Uma primeira estratégia se chama skimming, que é fazer o quê? É tirar fatias, camadas do mercado. Quem faz isso muito bem são as grandes indústrias de celulares. Elas lançam produtos caríssimos para uma faixa de mercado muito pequena, que rapidamente se esvai. Quer dizer, consumiu, parou. E aí relança esse produto, baixando o preço dele para pegar a outra fatia de mercado. 6 meses depois, 8 meses depois, o produto está bem barato. Mas ela faz isso usando uma estratégia muito interessante. O que ela faz? Quando ela vai baixar o produto da primeira para a segunda faixa, ela já tem um novo produto para a primeira faixa consumir. E assim, continuar pagando essa diferenciação. Também posso baixar os preços como uma estratégia de conseguir vender à vista. O que é isso? Faço uma grande promoção, aí no meu empreendimento educacional posso fazer isso, em que quem pagar à vista o curso todo tem um desconto muito grande. Qual o objetivo de fazer isso? Gerar caixa, gerar recurso para resolver algum problema mais sério de dinheiro de curto prazo que eu estou necessitando. Posso também estabelecer uma política de preço baixo para me manter no mercado. A crise está grande, está difícil para todos, eu faço o quê? Deixo o meu preço pequeno e assim eu consigo manter os meus clientes e vou sobrevivendo. Quando melhorar a situação, eu aumento o preço. E por último, posso baixar o preço com o intuito de entrar no mercado ou ganhar participação. É pequeno, muda um pouco, esse preço baixa um pouco, ganha um pouco de mercado e subo de novo. É comum promoções nesse sentido. Eu lanço um curso e digo que para quem se inscrever nos próximos 30 dias vai ter um desconto. Depois disso vem o preço normal. Posso fazer isso apenas para ganhar mercado ou conseguir um resultado melhor. Mas qual é a estratégia mais indicada para o meu negócio? É um misto de comparação de cliente, o que o cliente percebe, com o que a concorrência faz. Pense no seguinte, se o seu cliente, ao consumir o seu serviço, não leva tanto em consideração preço, quer dizer, para ele preço não é o item mais importante, você não precisa ficar mexendo muito em preço para ganhar mercado. Por outro lado, se o seu cliente é muito suscetível a preço, o que significa isso? Se o concorrente baixou R$10 e ele já está mudando para consumir lá, é uma questão muito interessante para a análise de preço. E aí você poderá estabelecer estratégias mais contundentes de preço para ganhar mercado e aumentar as suas margens de lucro. Crédito e cobrança. Você já parou para pensar nisso dentro do seu empreendimento educacional? Pois é muito importante pensar na questão de crédito. Por quê? Porque sabemos que hoje, pela legislação atual, uma pessoa não pode ser impedida de entrar na sala de aula mesmo que ela esteja inadimplente com a escola. O que nos leva a ter estratégias anteriores para evitar que essa pessoa fique inadimplente. Em termos de empreendimento, podemos pensar no quê? Primeiro, numa avaliação prévia. Um sistema que me permita saber se aquela pessoa é uma boa pagadora ou não. Para isso, existem dezenas de serviços que você pode contratar no mercado, se associando a uma entidade empresarial que forneça esse serviço, ou mesmo a um grupo, a um banco de informações de cadastros de pessoas físicas ou jurídicas. E a partir daí você ter um sistema que permita liberar uma concessão de crédito. O que é isso? Bom, esta pessoa, pelo perfil dela, ela consegue pagar uma mensalidade ou uma inscrição de curso de tal valor e com isso eu minimizo os meus riscos em termos de crédito e cobrança. Mas não esqueça que crédito e cobrança está ligado a uma ação de marketing e não uma ação financeira. Pense bem, você estabelecer uma opção de crédito, a pessoa poder pagar parcelado, é uma forma de você captar novos clientes para o seu serviço, para a sua empresa. Então pense, é uma ação de marketing ou você vai simplesmente deixá-la como uma ação financeira? É melhor deixá-la como de marketing. Sobre crédito e cobrança, vamos falar com o nosso empreendedor, o Thales. Thales, crédito e cobrança são elementos essenciais de um empreendimento educacional? Sim. Não podemos proibir as pessoas de frequentar o curso se estiverem inadimplentes. Então estabeleci um plano de cobrança que acompanha de perto a inadimplência. Ok, Thales, sua resposta demonstra que você conhece o seu mercado. Nosso próximo assunto é estratégia de vendas. Ponto crucial do negócio. É hora de saber se eu consigo vender e como vou fazer para vender essas participações dos meus cursos no empreendimento educacional.
Isto tira o sono de muitos empreendedores. Suas salas de aula estão vazias e ele não sabe o que fazer. Provavelmente é um problema na questão da estratégia de venda. Vamos olhar dois pontos importantes. Um é a força de vendas. Força de venda, como você pensa em vender o seu empreendimento educacional, vender as suas aulas? Você vai ter um telemarketing para fazer isso? Você vai botar vendedores na rua? Você vai fazer divulgação em jornais? Como você pensa vender? E como essas pessoas que estão envolvidas no processo de venda estarão capacitadas? Tem gente que simplesmente estabelece que vai divulgar no jornal, mas não capacita uma estrutura para receber as ligações. Assim, quando alguém liga para se inscrever, quase é convencido pelo atendente a não participar do curso pela forma como ele atende a pessoa. Você deve ter em mente também que o vendedor não está ali apenas para vender, ele cumpre outros papéis. Um principal é de levantar informações sobre os clientes, o que eles gostam, o que eles não gostam e como eles estão se sentindo no processo de venda. Outro é auxiliar o cliente a decidir. O outro é observar, trazer coisas importantes. Outra é prestar serviços complementares àquele produto ou serviço que você está vendendo no momento. Ele também faz prospecção, análise do mercado, verifica se tem outros potenciais clientes ou até mesmo identifica oportunidades e novos cursos a serem oferecidos. Pode ver que o papel do vendedor é muito mais do que simplesmente vender. E você precisa estar atento a isso para não contratar simplesmente um vendedor, porque este é o preço mais barato ou o salário mais barato que você encontrou no mercado. Você precisa de alguém que possa te ajudar no processo todo e atuar como verdadeira força de vendas. Você também tem que pensar se sua equipe de vendas vai ser interna ou externa, se ela vai ser própria ou terceirizada. A decisão de cada uma delas está ligado, primeiro, à análise de mercado, como o mercado faz ou como o mercado reage a essa escolha de estratégia, e a outra com relação a custo. Quanto te custa cada uma dessas opções no mercado? Vamos falar de publicidade e propaganda, mas antes vamos diferenciá-las. O que é uma propaganda, o que é uma publicidade? Propaganda é quando eu contrato um serviço repetitivo em que se demonstra um produto ou serviço da minha empresa. Não está ligado ao momento ou ao fato, simplesmente estou divulgando o meu produto ou serviço. Já a publicidade tem a ver com fatos ou ações que não necessariamente são repetitivos ou que devam aparecer na mídia em determinados momentos. Vamos fazer uma diferenciação para você entender melhor. No caso da propaganda, eu tenho a propaganda da empresa. No caso da publicidade, eu tenho como exemplo uma matéria sobre a nossa empresa demonstrando que ela fez um novo serviço ou ofereceu algo à comunidade. Muitos empreendedores ficam apenas preocupados com a propaganda e acham que não podem fazê-la porque é muito caro. Mas aí tem um erro. Primeiro porque pensam em propaganda em termos dos grandes elementos de propaganda, TV, rádio e outros. Mas não pensam que poderiam fazer propagandas dirigidas. Poderiam anunciar, por exemplo, num jornal de pequena circulação, onde é muito mais barato, ou então numa revista especializada. Também poderiam fazer ações como o outdoor, que não são tão caras e podem ser dirigidos. Se eu for fazer uma campanha de outdoor numa cidade grande, claro que vai sair muito caro. Mas eu posso escolher 2 ou 3 ou 5 ou 6 lugares em que os meus outdoors vão aparecer. Portanto, bem menor a exposição, menor o custo também. No caso da publicidade, ela se torna barata por quê? Porque muitas vezes é realmente de graça. Imagina você fazendo uma ação, lançando um novo serviço e convidando as pessoas para saberem a respeito disso. E de lá gerar uma matéria para o seu jornal. Muitos empreendimentos educacionais hoje em dia mantêm assessorias de comunicação e de imprensa. Para quê? Para que essas pessoas possam conseguir colocar nos meios de comunicação matérias sobre a empresa. Às vezes ocupando espaços bem interessantes em jornais, por exemplo. Para você ter uma ideia, fazer um anúncio, uma propaganda no intervalo de um jornal, mesmo que seja local, é caro. Mas ocupar 1 ou 2 minutos dentro de uma entrevista feita com você a respeito do seu mercado, e você vai acabar falando sobre a sua empresa, é muito mais barato ou praticamente de graça se você conseguir que alguém for
que alguém vá lá lhe entrevistar? Você pode estar se perguntando, como alguém vai me entrevistar? Como eu consigo aparecer no jornal? Uma das formas de fazer isso é promover a sua própria pessoa. Como? Participando de feiras, de eventos, levando a sua empresa a congressos, você sendo convidado para palestrar, por que não falar sobre um assunto importante da área educacional ou mesmo falar sobre algum programa, alguma coisa que você lançou. Professor, estou em dúvida sobre como vou estruturar minha força de vendas. Não sei se utilizarei um telemarketing ou vendedores diretos. É importante, Thales, a gente analisar o retorno sobre esse investimento para podermos decidir por uma ou outra opção. Ah, ok. Não tinha analisado pelo ângulo do custo versus retorno. Sendo assim, para o meu negócio, vou utilizar o serviço de um telemarketing terceirizado. Obrigado pela dica. Tenha em mente que todo investimento em propaganda ou mesmo em publicidade, mesmo que seja de forma indireta, precisa ter retorno. Eu não posso simplesmente gastar R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000 mês em termos de propaganda e publicidade se não há retorno. Preciso avaliar o que vai trazer de maior número de receitas. Se hoje eu tenho 1.000 clientes que consomem o meu serviço todo mês ou todo ano, se eu vou gastar com propaganda, quantos 1.000 clientes a mais eu vou querer ter a partir desta propaganda? Nossa dica de hoje é o Vendedor Minuto, de Johnson e Wilson. Um livro simples e fácil de ler, pequeno e que traz muitas dicas para a gente conseguir uma boa venda no nosso empreendimento educacional. Na aula de hoje falamos sobre o marketing. Então estudamos todos os elementos que nos ajudam a facilitar o processo de venda do serviço para os nossos clientes. Estudamos a estratégia de preços. Discutimos como estabelecer preços, se por custo, por mercado ou pela concorrência, e ainda analisamos todas as políticas que podemos utilizar dentro da precificação. E conhecemos a estratégia de vendas. Aprofundamos um pouco o ato de vender, discutimos as forças de vendas e também propaganda e publicidade. Bons estudos! Cada tutor ajuda a promover um debate entre os participantes. Talvez algum deles já tenha elementos melhores sobre a sua estratégia de marketing e poderia apresentar aos seus colegas de aula para sofrer sugestões ou críticas e, com isso, enriquecer o trabalho de todos.